nome de Semundo, diretamente das terras tradicionais dos povos Algonquin e Anishinaabe. Meu nome é Erika Jurt e esse é o podcast de quem vai embora, mesmo que volte. Olá, ouvintes! Esse episódio do Onden é especial, extra especial. Não só porque a nossa entrevistada dessa vez, que é a Sandra, levou a gente para 2 cidades, na Europa, em Londres e em Coimbra, mas também porque esse é um episódio duplo. Só que para ouvir a outra parte dele, você tem que ir lá no podcast da Sandra, o A Hora da Virada, e ouvir o episódio 28, que é o outro lado dessa conversa. Foi um bate-papo super legal que a gente teve, eu gostei muito de conversar com a Sandra, e você encontra o podcast no Spotify. Como sempre, nossos avisinhos, lembrando que o Onden e os outros podcasts da casa só são possíveis com a ajuda dos nossos apoiadores no apoia.se/Onden. A partir de R$5 mensais, você já ajuda a gente a manter nosso podcast no ar. Um agradecimento especial para os apoiadores Adriano Luiz Gatti, José Batista Silva e Camila Pupu. Se você for fazer uma viagem, considere reservar o seu hotel pelo nosso site. No nomedesemundo.com, você encontra a aba Reserve seu hotel, por onde você pode fazer a sua reserva pelo Booking. Você não paga mais para isso e a gente recebe uma pequena comissão, então todo mundo sai ganhando. E se você não puder ajudar a gente com dinheiro, tudo bem, tem outro jeito de ajudar. Você pode seguir a gente nas redes sociais, no @OndenPodcasts no Instagram e no Twitter. E você também encontra a gente no nosso grupo do Telegram, t.se/podcastOnden. Siga a gente ou entre no grupo para ajudar com as pautas das próximas entrevistas. Outro jeito de ajudar é indo lá no Spotify dando 5 estrelinhas para os nossos podcasts para ajudar a gente a alcançar cada vez mais ouvintes. E claro, se você tiver um amigo que se interessa por podcasts, podcast de viagem, podcast de histórias, podcast de gente, indica o Onden para eles também, para eles poderem ouvir. Vamos agora para a nossa entrevista com a Sandra. Até a próxima. Continuem seguros e a salvo. Meu nome é Sandra, eu sou de Campinas, no interior de São Paulo, e há 2 meses estou em Londres. Oi, Sandra, seja muito bem-vinda ao Onden. Muito obrigada, Erika, adorei estar participando aqui com você, obrigada pelo convite. Sim, é um prazer. Conta para os nossos ouvintes, porque assim, antes de você morar em Londres há 2 meses... Novata de tudo. Você também passou por Portugal, não foi? Exatamente. Eu moro em Coimbra. Uhum. Então, como foi que você saiu de Campinas, foi parar em Portugal e depois na Inglaterra? Conta pra gente como é que foi essa viagem. Sim, bom... Eu, em 2019, Erika, só para fazer uma breve recapitulação, eu estava trabalhando em São Paulo e naquela época eu fui fazer minha cidadania italiana, né? Então eu passei 1 mês na Itália, no Vêneto, e acho que é naquele momento, assim, que eu consegui um passaporte, me veio o interesse, né? Na verdade, ficou ainda mais próxima essa possibilidade de morar fora. E eu, naquela época, trabalhava no mercado financeiro, estava trabalhando em um banco, e eu falei, poxa, acho que vai ser um bom momento, e nisso eu e meu marido, a gente acabou saindo dos nossos empregos e fomos para a Europa, né? Viemos para a Europa. Mas logo em seguida deu a pandemia, né? Então, aquela revolução nas nossas vidas, e eu acabei retornando, só que a gente tinha um apartamento, né? Morava em Curitiba naquele momento. Então, depois de passar praticamente toda a pandemia em Curitiba, 18 meses, eu acabei observando que existiam cursos, né, mestrados em escrita criativa, e um deles eu achei lá em Coimbra, na Universidade de Coimbra. Então eu acabei aplicando, eu soube desse curso, assim, faltando 2 dias para o deadline, foi uma correria, aquela coisa louca, assim. E foi isso em julho de 2021, desculpa. E aquela loucura, né? Então, poxa, acabou dando certo. E foi por isso que eu fui para Coimbra em setembro de 2021. Então, eu fui fazer esse mestrado por lá.
e depois acabei vindo para cá por conta do trabalho do meu marido. Esse é o motivo. Muito bom. O que te fez largar o trabalho que você tinha antes no mercado financeiro para se dedicar à escrita? Hoje em dia eu acho que você se dedica principalmente à escrita, né? É isso mesmo, Érica. Bom, eu comentei então que primeiro teve esse interesse de fazer uma grande mudança, de viver uma experiência fora do país. Eu tinha morado 3 meses nos Estados Unidos quando eu era universitária. Foi uma amostrinha bem curta, mas eu lembro que naquela época eu amei, foi super gostoso. Tive essa experiência na Itália de fazer um mês, de ficar um mês lá para fazer o passaporte. Mas eu e meu marido, a gente sempre conversava sobre essa possibilidade. Aliado a esse interesse, essa curiosidade de viver em outro país, Érica, eu já não estava mais tão interessada, não estava tão ligada ao que eu fazia no trabalho, né? Naquela época eu estava trabalhando com gerenciamento de riscos, eu trabalhava com prevenção a fraudes. E eu já trabalhava com isso há 6 anos e nos últimos 4 empregos, eu estava fazendo praticamente a mesma atividade. Então, assim, já estava um pouco cansada e já estava totalmente desconectada com o que eu fazia. Então, foi por isso que eu comecei a falar, poxa, não tem como. Eu já não estou fazendo bem o que eu estou fazendo. Uhum. Acho que é uma oportunidade de eu repensar o que gostaria de fazer. E a pandemia, Érica, deu muito tempo pra gente, né? A gente acabou pensando muito sobre o que a gente gostava, o que a gente gostaria de fazer da nossa vida. E uma das coisas que eu fazia como hobby era escrever. Eu fazia vários cursos de escrita criativa, eu gostava muito de escrever crônicas, que era o que eu gostava naquele momento, era a única coisa que eu escrevia. E eu falei, poxa, acho que uma vez chegando no Brasil de volta, né, por conta da pandemia, eu falei, poxa, acho que não vou procurar emprego, acho que eu vou tentar escrever um pouco mais e tentar, né, vamos tentar aí, ver o que acontece. E foi o que eu fiz. Então, por alguns meses eu comecei a escrever, postar coisas nas minhas redes sociais, até que eu tinha material suficiente para fazer uma publicação e foi o que aconteceu. Eu acabei publicando em julho do ano passado um livro de crônicas que se chama Pra Que Varanda Se a Vista é Feia. E aí foi o que acabou, então, várias coisas acontecendo. Comecei a fazer podcast e logo em seguida surgiu o mestrado. Então, foi tudo meio que, de certa forma, se encaixando dentro dessa nova conformação de profissão para mim, Érica. Uhum. Na minha experiência, eu tenho alguma experiência com livros também, com literatura, por mais que eu não seja escritora publicada. Mas tá no universo, não, mentira. né? Eu tenho um conto publicado. Ah, que legal. Como qualquer outra profissão, escritores também acabam criando comunidades e redes de apoio. Por mais que seja uma atividade que a gente pensa solitária, é muito comum você ter amigos e, né, contatos e tudo mais. Você tem alguma coisa parecida com isso aí na Europa? Ou você tem mais proximidade com os escritores brasileiros? Ou nenhum dos dois, você vai solo mesmo? Ou pode ser os dois, né? Ou os dois, ou uma rede mundial. Não, na verdade, Érica, eu tenho algumas amigas que também são escritoras, então uma delas é justamente a minha parceira no podcast As Amigas Geniais, que é um podcast sobre literatura. Às vezes a gente troca muito sobre essa nossa profissão, né, de escrever, as nossas angústias, nossos medos, os perrengues, tudo isso. E eu também tenho uma grande amiga que eu acabei conquistando no mestrado. Então, ela é uma brasileira que também foi para Coimbra fazer o mestrado de escrita criativa. E a gente se tornou muito amigas e a gente tem uma conexão muito forte e acaba trocando muito. Então, recentemente, a gente até criou uma disciplina nossa de escrever textos e uma olhar o texto da outra, né? E aí a gente acaba aprendendo, revendo muito do que a gente escreve, tendo outros insights, percebendo algumas falhas ou mesmo algumas dificuldades que a gente tenha. Então, isso sim, acontece. Eu tenho pequenos grupos e isso me ajuda muito. Acho que a gente tem que realmente se unir, porque é uma profissão que
bom, você sabe muito bem, né, Érica? Tem suas dificuldades e a gente precisa realmente se abraçar nessa irmandade aí, porque todas estamos juntas, né? Eu e minhas amigas escritoras e escritores, é lógico, né? Então, sim, eu acho que isso é fundamental. E conta um pouquinho dos podcasts que você tem. Você mencionou As Amigas Geniais e você tem o outro que chama A Hora da Virada também. Como surgiram essas ideias? Se eles tiveram a ver com você, com essas mudanças na sua vida, né? De você mudar de profissão e mudar de país? Ah, com certeza, Érica, porque, bom, o primeiro que eu idealizei, né, foi justamente com a Marina, que é essa minha amiga, Marina Monteiro. Nós duas, naquela situação que foi em 2021, estávamos repensando nossas carreiras. Ela também tinha feito uma mudança de sair do trabalho que ela tinha, que era como professora de inglês em escolas Waldorf. Então ela estava realmente querendo se tornar escritora, e eu falei, poxa, Marina, vamos pensar em alguma coisa juntas, tal. E uma das coisas que a gente pensou foi um clube do livro, e logo em seguida surgiu a ideia do podcast, né? Porque a gente gostava da ideia de criar um canal de comunicação com as pessoas que faziam parte do clube. E porque As Amigas Geniais, né? Eu e a Marina participávamos com outras amigas de um clube cujo primeiro livro discutido entre nós foi justamente A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Então somos muito fãs da Helena Ferrante, e a partir daí a gente pensou, por que não, né? Não ser justamente o mote de conversa, ser a questão da sororidade entre mulheres, e também o assunto, né? A gente falar sobre arte, falar sobre literatura, falar sobre processos criativos. Então, esse podcast, que é o podcast das Amigas Geniais, Érica, tem o objetivo de fazer com que a gente pense, né, que a criatividade é possível para todas as pessoas, que todo mundo tem suas dificuldades, mas acaba persistindo nesses desejos de criar algo novo. Então a gente faz entrevistas com escritores, escritoras, roteiristas, jornalistas, pessoas que acabam fazendo esse tipo de trabalho mais criativo, mais no mundo artístico. E outro podcast, isso aí foi idealizado por mim mesmo, foi justamente o que você mencionou, que é A Hora da Virada, que é um podcast também de entrevistas, em que eu faço conversas com pessoas que resolveram mudar de carreira, de país ou de vida. Justamente essa é a introdução que eu faço. Por quê? Porque naquele momento, que foi julho do ano passado, Érica, eu estava, como eu mencionei para você, fazendo uma mudança de carreira, né? Então eu tinha deixado de trabalhar num banco, né, eu sou economista, então eu trabalho, um dos trabalhos mais característicos da economia é justamente trabalhar em banco. Então eu estava saindo desse universo muito quadrado, né, muito hierarquizado, muito com as estruturas bem pré-definidas, e indo para um universo bem criativo, em que você precisa tirar meio que para todos os lados, para tentar conseguir se firmar e ser reconhecida, inclusive financeiramente. E aí eu falei, poxa, eu acho que preciso conversar com gente que tenha feito esse tipo de mudança. Tô muito angustiada, não é possível, sabe? E aí eu falei, poxa, se eu vou fazer esse tipo de conversa, porque eu lembrava de algumas pessoas que tinham mudado de carreira e eu estava super curiosa para entender os processos internos delas. Falei, poxa, mas se eu vou conversar com elas, por que não fazer essas conversas gravadas, né? Então foi isso que aconteceu. Eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas que eu conhecia e gravar e disponibilizar isso. Então, a primeira temporada, Érica, foi justamente pessoas que mudaram basicamente de profissão. Então, eu usava as entrevistas para me ajudar e acabava também deixando isso disponível para outras pessoas. Então, foram, acho que, 12 episódios. E aí, esse ano, como eu tinha recém-mudado para Portugal, eu falei, poxa, acho que agora uma temática interessante seria falar com pessoas que tivessem mudado de país, porque eu também estava mudando de país, né? Então, foi essa a ideia, foi da segunda temporada da Hora da Virada, falar com mulheres que mudaram de país. Por que mulheres? Na primeira temporada, não era esse o intuito, mas
No final das contas, eu falei só com um homem das 12 entrevistas, né? Assim, naturalmente eu falei mais com mulheres. E depois, Érica, não sei se você tem essa impressão também, apesar de mudanças de país ser algo muito difícil, independentemente do gênero da pessoa, imagina, às vezes eu acho que nós, mulheres, somos um pouco mais medrosas, mais conservadoras, temos mais, sei lá, receio de que alguma coisa vai dar errado, ou também mais ligadas à família, né, esses... O que é que a sociedade vai pensar se alguma coisa der errado. Então eu falei, poxa, acho que seria legal a gente falar, ouvir essas histórias de mulheres para a gente começar a perceber que, às vezes, tudo isso que a gente imagina é coisa da nossa cabeça. Sim, com certeza. A gente é bem condicionada, né, a ser mais conservadora, assim, né, nesse sentido. Eu acho que a gente sempre, desde pequena, talvez. É uma coisa que a gente não pensa muito, mas eu acho que acontece. O Onden tem algumas entrevistas com mulheres que viajaram sozinhas. Ah, que legal. Sim, algumas que fizeram mochilão. Principalmente a Rafaela Carvalho, é uma que eu lembro sempre, porque ela é minha amiga também. Isso foi na época do Felipe ainda. Ela foi entrevistada, ela ficou 1 ano, eu acho, viajando. E passou pelo leste europeu. Foi bem na época da crise dos refugiados, né? Na Hungria e tudo mais. E o episódio dela é muito legal. Eu vou deixar, eu não lembro qual é o número específico. Infelizmente, eu não tenho a mesma memória do Felipe, que sabia exatamente cada episódio. Ele fala, foi no episódio XYZ? Ai, meu Deus. Não sei, mas eu vou deixar o link de algumas pessoas aqui, né? Nossa, mas essas histórias de mochilão realmente são muito interessantes, porque é isso, né? Poxa, tem que ter um desprendimento, uma força de vontade, uma coragem muito grande. E que legal essas histórias. Vou depois conferir essa história. E vamos fazer umas perguntas dos ouvintes. Roli de Divinópolis, Minas Gerais, pergunta: além de escrever bem, quais foram as estratégias que você usou para ter mais oportunidades de trabalho ou conquistar clientes num novo lugar? Olha, na verdade, nesse momento eu estou justamente construindo a minha trajetória profissional, né? Então eu estou bem no início. Ainda estou nessa fase. Então, eu acho que uma das coisas importantes no meu caso é não esquecer das competências e habilidades que desenvolvi ao longo da minha carreira inteira como economista e como gerente de planejamento ou de gerenciamento de riscos. Então, eu tento resgatar isso para situações como, né, poxa, não deixar de planejar, fazer bons contatos, estabelecer networking, ficar sempre atenta às oportunidades, ser muito curiosa, ir atrás, não ter vergonha, né, de falar com alguém. Isso para mim, até fazendo um breve parênteses, um podcast é muito interessante, Érica, porque a gente se torna mais... tem que ser mais cara de pau, assim, tem que estabelecer conversas com pessoas que a gente não conhece e percebe o quanto é importante, o quanto é legal a gente conhecer pessoas novas e diferentes. E para mim o podcast me abriu muitas portas, sabe, nesse sentido. Então, a escrita, como qualquer outra atividade artística, ela, infelizmente, ela é muito mal remunerada, ela é muito pouco valorizada mesmo dentro da nossa sociedade, mas eu acho que tem surgido algumas oportunidades novas, por exemplo. O próprio podcast é uma ferramenta de escrita, de criação de roteiro, isso é algo interessante. Eu tenho feito algumas mentorias de escrita criativa também, é uma forma de eu ajudar pessoas a poderem escrever textos diversos, né? Sejam eles literários ou não. Então, eu acho que a própria questão das redes sociais, né? Eu tenho usado muito as minhas redes sociais para poder falar
expressar as minhas ideias, enfim, tornar esse mais um espaço para dizer o que eu faço. Então, assim, estou testando. E, claro, né, escrever os romances, crônicas para futuras publicações. Então, acho que é uma coisa que eu tenho testado, meio que, sei lá, tentando mesmo observar e aproveitar todas as oportunidades que eu tiver. Uhum. Sim. Você morou em cidades bem diferentes. O que te chamou mais atenção em cada uma delas? E esses lugares influenciaram a sua escrita? Então, tem um pouquinho de Coimbra nas suas crônicas, um pouquinho de Curitiba e um pouquinho de Londres. Nossa, Érica, com certeza. Acho que todas as experiências da nossa vida, né, elas nos formam como indivíduos, né? Então, é inevitável a gente carregar um pouco dos lugares que a gente passa, das pessoas que a gente conhece, naquilo que a gente faz, né? Até se não for, independentemente da profissão. E, claro, na escrita mais do que nunca, né? Porque eu acho que, mesmo quando a gente escreve ficção, a gente fala muito da gente mesmo, né? Coloca no papel muito de quem somos ali. E eu acho que, sim, então tem muito de Campinas, tem muito de São Paulo, tem muito de Curitiba, Coimbra, né? Então, acho que é interessante comentar que minha família tem descendência italiana, que eu comentei aqui anteriormente, portuguesa e colombiana, né? Meu pai é colombiano. Que legal. Por exemplo, Coimbra, para mim, foi uma oportunidade de resgatar um pouco do meu passado também, né? Então, eu até escrevi um texto recentemente que, ao caminhar pelo mercado municipal da cidade de Coimbra, lá tinha muitas senhorinhas, assim, trabalhando ali nas tendas, né, nas barracas, e isso, assim, me via sempre muito a memória da minha avó, o próprio vestuário, o corte de cabelo, né, minha avó falecida desde 2006, mas é como se eu revivesse isso de uma forma muito forte. Então, esse tipo de experiência uma das experiências, mas isso vai fazendo com que a gente tenha cada vez mais ideias, faça mais conexões e se torne cada vez com mais repertório, né? Então, acho que eu considero cada uma dessas oportunidades grandes presentes, e ainda mais para essa profissão que eu tô trilhando agora. Sim. Como você trabalha com cultura? Se você participou, né? Não sei como é que é a cena cultural em Coimbra e em Londres, e qual a diferença entre as duas? Olha, sobre Coimbra, é muito interessante, porque é uma cidade pequena, né, dentro dos nossos referenciais, né? Sei lá, é uma cidade que tem 100 e poucos mil habitantes, é uma das maiores de Portugal, não, mas Portugal é um país muito pequeno, mas é uma cidade pequena. Só que tem uma universidade muito tradicional. Ela foi criada em 1290, né? Então, é uma universidade que tem 700 e poucos anos. E então, isso, primeiro, né, deixa a cidade com uma carga histórica muito forte, né? Então, assim, todo lugar você respira esse passado. E também tem muita coisa que acontece que a própria universidade estimula, né? Ou seja, ela cria ali espaços em que você possa aproveitar. Por quê? Porque tem curso de teatro, tem que ter alguém que tem o teatro para as pessoas encenarem, né? Tem os músicos. Então, eu acho que, apesar de ser uma cidade muito pequena, que ainda estava retomando aos poucos esse cenário cultural pós-pandemia, né? Porque também muita coisa, quando eu cheguei, ainda era uma coisa meio, foi bem próximo da última onda mais forte, né? Que foi mais para o final de 2021. Mas mesmo assim, eu consegui aproveitar muito, porque tinha cinemas de rua, tinha o teatro, que era bem próximo da minha casa, tinha os próprios museus, a universidade, enfim. Então, eu acho que Coimbra tem essa característica, e tem mais uma, que é a questão geográfica. Coimbra está bem no meio de Lisboa e da cidade do Porto. Então, é 1 hora de viagem até o Porto, que fica ao norte, e no máximo 2 horas para Lisboa, que é ao sul. Então, assim,
uma viagenzinha curtinha, você já está perto dessas cidades, que são berços da cultura portuguesa, e a gente acaba entendendo muito do Brasil ao visitar esses lugares. Eu me reconhecia muito nessas cidades, então tinham muitas exposições, tem muitos museus, muitas coisas legais. E assim, até para citar, Érica, foi muito interessante que eu cheguei em Portugal em setembro de 2021, como eu comentei, e eu na época não estava fazendo nada no Brasil, porque ainda estava meio pandemia, tipo, tudo fechado, aquela coisa toda, e respeitei muito as restrições. E ao chegar em Portugal, eu lembro que na semana que eu cheguei, ia ter o lançamento de um livro do Walter Hugo Mãe, e eu sou muito fã do Walter Hugo Mãe, ia ser lá em Porto. Eu falei, não acredito, ele tá, tipo, é aquela coisa, né? Tá me dando boas-vindas, olha que delícia, né? Então eu fui para esse lançamento, então eu falei, nossa, que gostoso, né? E era o auditório lotado, cheio de gente, e aí foi o lançamento do livro dele, As Doenças do Brasil, e até um nome muito assim, né? Que conecta com a gente, né? Então foi isso. Então o Coimbra fala muito sobre essa parte mais desse passado, essa coisa mais tradicional, mas com muita coisa legal. E Londres, eu acabei de chegar, né? Mas, assim, é uma cidade incrível, né? Que tem muita coisa acontecendo. Muito museu, muita gente, muito show, muita coisa bacana. E até periga, né? Aquela coisa. É até uma coisa que você tem que até se controlar. Você quer fazer tanta coisa e você fica pobre e extenuado, né? Então, mas é muito gostoso. Eu amo história, eu amo esse passado. É óbvio, né, que teve uma série, acho que são dois lados, né? Essa questão do passado de imperialista, né, de colonizador muito forte, né, tipo, de chegar e ser o que domina, mas também, né, alguém que contribuiu muito para a história mundial em termos de desenvolvimento científico, cultural, econômico, né, então eu sou fã, então tem muitos shows, tem muita coisa acontecendo, e foi legal, tal como eu comentei do Walter Hugo Mãe em Coimbra, quando eu cheguei aqui, né, eu e meu marido, estava tendo as comemorações do jubileu da rainha, né? Ah, é verdade! Sim, foi no início de junho, então, assim, foram 4 dias que a cidade, né, país, na verdade, país não, né, todo o Reino Unido parou para celebrar esse momento histórico dos 70 anos de reinado da Elizabeth II. Então, foi assim, um momento histórico, muito significativo, e eu me senti muito feliz de fazer parte dessa festa. Que legal. A gente não é muito bom súdito aqui no Canadá, não. Eu não vi tanta. Não teve festividade, não. Acho que só nas notícias falavam, mas não. E ainda tem, né, uma ligação, né? Sim, ainda a rainha da Inglaterra ainda é rainha do Canadá. Nossa, isso é muito doido, né? Chefe de todos nós funcionários públicos. Em teoria, ela que é a chefe. Uma mulher poderosa, né? A próxima pergunta é da Cássia Salles, que é de Belém, mas tá aí do ladinho de você, que mora em Bristol. Você já mencionou, né, que o seu podcast, As Amigas Geniais, meio que começou como um clube do livro. E ela quer saber se você tem participado de algum clube do livro hoje em dia. Olha, na verdade, sim. A gente tem um clube do livro que é das Amigas Geniais. Uma vez por mês, que a gente seleciona um livro, normalmente um livro curto, escrito por mulheres. Essa é a principal escolha nossa, na verdade, o que define a nossa curadoria. A gente se reúne para poder falar sobre essa leitura, né? Então a gente só fez uma breve pausa das férias, mas pretende retomar agora em agosto. E eu, pessoalmente, tenho alguns clubes, eles andam um pouco devagar, assim, sabe? Mas eu acho que quando a gente estava na pandemia, não tinha muita escolha, né? Não tinha muito o que fazer, a galera se animava mais. Todo mundo lendo. Mas sim, até que recentemente eu e umas amigas criamos um aqui em Londres para a gente ler livros
de nacionalidades diferentes, e aí a gente discutiu os livros, Érica, num restaurante que tem a gastronomia do lugar. E eu achei que ideia maravilhosa! Sim, espero que eu preciso de um desses. Eu achei ótima ideia, né? Gente. Vamos ver se dá certo, assim, tô super empolgada. E o primeiro que a gente escolheu foi o livro da Chimamanda Ngozi Adichie, que é nigeriana. Então, a gente teria que escolher um restaurante nigeriano. Eu não sei o que é a gastronomia nigeriana, mas estou super curiosa. Sim. Gente, eu amei esse essas são as alegrias de voltar às atividades presenciais, né? Porque quando a gente está no online, óbvio, né? Facilita as distâncias, né? A gente pode fazer com pessoas de todo mundo, mas perde esse tipo de coisa bacana que é de você começar a conhecer outras coisas, outros lugares, tornar a proximidade algo mais tangível, né? Não é só a tela e a troca das ideias. Sim, sabe que antigamente o Onden tinha um quadro que era da Camila Navarro, do blog Viajando, que na época ela tinha um projeto de ler um livro de cada país do mundo. Ah, que legal! E aí ela dava uma sugestão de livro da lista dela. Então, se você precisar de ajuda... Isso é bom, né? A Camila tem algumas. Ai, adoro! É sempre bom a gente trocar essas figurinhas, né? E eu sempre peço recomendações, que inclusive é minha próxima pergunta para os entrevistados. Então, tem algum livro sobre ou de Portugal ou Inglaterra que você leu, você gosta muito, que você acha que mostra para as pessoas o que é o país, assim? Bom, Érica, eu separei 2 dicas de cada país, né? Sobre Portugal, tem um livro que eu li antes de chegar em Portugal, que eu achei que já, assim, me abriu a cabeça sobre o povo português durante o período de ditadura deles, que é o livro A Máquina de Fazer Espanhóis, que é do Walter Ugumãe, que eu acabei de falar sobre ele, né? E é um livro que fala sobre velhice. Então, esse senhor, ele vai para um asilo depois da morte da mulher e mostra ele fazendo uma recapitulação de tudo que ele viveu e faz uma análise super crítica, ácida, bem crua e nua, assim, sobre o povo português, né? Um pouco sobre isso. E é interessante esse título, até depois ele explica no livro o que se trata, essa máquina de fazer espanhóis. E eu amei, um livro muito interessante e fala sobre essa temática. E um outro livro é de um autor também português. O livro chama Vamos Comprar um Poeta, e é um livro bem fininho, do Afonso Cruz. Ele é autor de Figueira da Foz. E esse livro fala um pouco sobre poesia. É um livro interessante, Érica, porque fala sobre, numa sociedade hipotética, você poderia comprar artistas para você ter em casa, nesse conceito de você poder domesticar, como se fosse um acessório ali, né? E aí mostra como que uma visão desse poeta começa a transformar uma família que via sempre tudo de uma forma muito mercadológica, suas relações. Então é muito lindo, é muito bonito ver que a gente precisa ter um pouco de poesia no nosso dia a dia, sim, pra gente não surtar, sabe? Então, esses 2 livros eu acho que são bem especiais. Sobre a Inglaterra, vou falar de 2 livros que, na verdade, são as minhas obsessões atuais. O primeiro não é de uma inglesa, é uma autora, mas não é uma americana que escreve os livros. Mas eu estou bem aficionada sobre a série Bridgerton, da Julia Quinn. Mas o que eu acho interessante é porque, tudo bem, é um romance, bem água com açúcar, nada demais, sabe? Provavelmente tem pouca fidelidade histórica, né? Tudo isso. Porém, é um livro que tem me feito fazer muitas
descobertas sobre esse período regencial, e eu tenho conhecido muito sobre a cidade de Londres, porque eu vou nos lugares, sabe, que ela menciona no livro, e também vou nos lugares que foram filmadas as cenas da série, então tem me feito ir um pouco além dos pontos turísticos mais conhecidos de Londres, porque justamente eu vou atrás, e sou bem curiosa sobre essas coisas, né? Então, essa é a primeira dica. E a segunda dica, aí sim, é uma autora clássica da literatura inglesa, que é a Jane Austen, e eu li recentemente Persuasão, que inclusive virou agora um filme Netflix, né? Mas o Persuasão foi o último livro, ela, na verdade, ela já tinha falecido quando o livro foi publicado, e eu sou muito fã, porque ela, naquela época em que as mulheres elas eram sempre tão submissas dentro de um papel doméstico, e ela falar sobre escolhas de amor, ter personagens mulheres como protagonistas, ela própria ter uma vida, acabou não optando pelo casamento, né? Então, recentemente fui a Bath, e Jane Austen morou em Bath, e lá tem um museu, então eu e meu marido tive a oportunidade de conhecer, e foi tão lindo conhecer mais a história dela, e de perceber a genialidade dessa mulher, que no século XIX fez romances que até hoje ecoam na nossa cultura. Então, sim, sim. É demais. Eu não sei, acho que o que eu mais gosto dela é Orgulho e Preconceito mesmo. Sim, eu quero reler. Inclusive o filme é muito bom, né? Ai, sim, recentemente eu revi esse filme. Ai, muito lindo. Amo. Muito lindo, não sei se fala do Darcy ou se fala do filme, né? Oh, dá uma dosinha daquela carinha dele, triste, que ele fala que não que ela não quer casar com ele. Ai, é muito fofo. Carinha de cachorro abandonado. É incrível, eu li Preconceito também. Sim. Sabe que a história que você contou do Vamos Comprar um Poeta não tem nada a ver, mas me lembrou uma coisa que existia na Inglaterra. Eu não lembro agora se era século XIX ou antes. Tem cara de ser antes. Que eram os ermitões de jardim. O que acontece? A galera que era muito rica, tinha uns jardins enormes e tudo mais, contratavam o ermitão pra morar no jardim. E aí, de tempos em tempos, você ia lá conversar com o ermitão, pedir conselhos de vida. Que demais! E ele era um sábio, sei lá, alguma coisa assim, que morava no jardim de gente rica. Quem dera, né? Um oráculo assim. Sim, era isso, um oráculo pessoal. Amei, gente. O mundo ia ser menos maluco, talvez, né? Se a gente tivesse oráculos, assim, ermitões de jardim. Eu não sei, me parece uma profissão tão interessante, assim. Eu acho que eu ia gostar de ser uma ermita de jardim. Curtir minha vida no jardim, assim, de vez em quando alguém pede um conselho. É tão bom dar conselho, né? Sim. Ser pago pra dar conselho parece ótimo. É maravilhoso. Eu queria voltar um pouco para a conversa. Você falou bastante da história, né? De Portugal especificamente, mas Londres também tem muita história, né? Sim. Foi isso que te atraiu mais na Europa? Foi essa história mais antiga? Foi alguma coisa que você sempre gostava, assim? Ou não necessariamente? Ai, é que sim, eu adoro história, eu acho encantador você estar num lugar que tanta gente passou antes de você, sabe? Uhum. E que você consegue prestar homenagem ao mesmo tempo, porque infelizmente a gente vê no Brasil muitos lugares legais, muita coisa que também diz muito sobre as sociedades que passaram por aquelas cidades antes da gente, mas infelizmente muito disso por conta do descaso mesmo, da falta de recursos, da falta de cultura, talvez, ou de desconhecimento, isso acaba, às vezes, sendo perdido ou mal cuidado. Mas, enfim, eu acho que também me atrai isso, né, nos lugares do Brasil também, né? Por exemplo,
Salvador é uma cidade muito encantadora, centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro, ali, o Teatro Municipal, Cinelândia, todos esses lugares sempre me chamou muita atenção. E aqui é isso, né? Você respira história, você respira coisas antigas. E eu sempre comento com meu marido, né? A gente tendo se mudar para um bairro agora, que no passado ele era o espaço onde todos os armamentos pesados para as guerras que a Inglaterra participou eram feitos nessa região, né? Chamava Royal Arsenal. Então, tipo, os canhões, as balas de canhões. Então, tem um passado ali beligerante. Mas esses espaços, eles não foram destruídos para construir torre. Muita coisa ficou preservada, eles só limparam dentro e construíram apartamentos nesses lugares, um centro cultural. Então, eu acho isso lindo de você conseguir manter e fazer o novo junto, sabe? Então, isso me encanta, isso me deixa muito feliz, assim, de fazer parte dessa história também. De ser convidada a participar disso como espectadora, né? Mas agora um pouquinho com alguém que mora num lugar como esse. Sim. Você acha que a sua escrita ela é mais voltada para o passado ou ela é mais voltada para o futuro? Olha, até um pouco contraditório, assim, né? Mas a minha linguagem, Érica, eu acho que é mais de um estilo, sei lá, acho que tem os dois estilos. Eu acho que às vezes sou meio careta para escrever, ou seja, tem umas palavras meio, né, meio antigas que eu misturo, mas eu gosto de uma linguagem bem cotidiana, bem informal, o que acaba, de certa forma, remetendo para um futuro, né? Então, uma contemporaneidade. Então, eu nunca escrevi uma história passado, por exemplo, escrever um romance histórico. Você não pensa em escrever um romance histórico. Nunca passei na minha cabeça. Quem sabe agora inspirada pela Jane, pela Julia, né? Pela Charlotte Brontë, quem sabe, né? As irmãs Brontë. Mas, por enquanto, ainda não. Mas quem sabe, quem sabe. Sim. Adorei. Muito bom. A gente sempre pergunta quais são os seus planos para o futuro. Você vai continuar em Londres? Você já está de olho no seu próximo país? Na próxima cidade para onde você vai morar? Bom, por enquanto, a gente acabou de chegar aqui, né, Eric? Então, assim, a ideia é ficar pelo menos no médio prazo, mais um tempinho aqui em Londres. Depois a gente não sabe, mas eu acho que tem muito que conhecer, muito que aproveitar e também usar Londres como espaço para a gente conhecer cidades daqui da região, né? Então, isso é algo que eu pretendo, né, junto com o meu marido, para a gente fazer por aqui. E com relação à escrita, escrever meu primeiro romance, aproveitando justamente esse banho cultural aqui. Vou fazer também um estágio numa universidade local, dentro do programa Erasmus, né? Isso é muito bacana. O programa Erasmus é um programa de intercâmbio entre as universidades europeias. E pelo fato de eu estar na Universidade de Coimbra, existe a possibilidade de eu fazer um estágio durante o período que eu for fazer minha dissertação, que é justamente agora. O meu são 2 anos, Érica. Você falou que o teu mestrado foi mais intensivo, o meu é dividido em 2 anos. E aí, justamente o que vai acontecer? Eu vou fazer um estágio numa universidade aqui de Londres. Então, talvez eu não sei como que vai ser, não sei o que eu vou pesquisar, está totalmente aberto, mas é algo que estou bastante ansiosa. Mês que vem começa. E é isso, né? Estamos abertos aí para as oportunidades, as coisas que vão surgir no caminho. Tem que estar um pouco aberto também, né? Para não planejar tudo. Deixar um pouquinho também pro cosmos. Sim, o lema do Onda era planos são superestimados, porque a gente faz planos, mas eles acontecem do jeito deles. Nossa, e a pandemia foi um baita ensinamento nesse sentido. Sim, com certeza. Isso aí. Você pensa em escrever alguma coisa sobre imigração ou sobre deslocamentos ou uma coisa assim? Olha, na verdade, assim, de certa forma, isso
acaba surgindo em algumas das minhas crônicas. Como eu mencionei, meu pai, ele é colombiano, ele próprio passou por um processo de mudança, e isso inevitavelmente acabou reverberando dentro da minha criação, da minha maneira de ver o mundo. Então isso surge em algumas crônicas. Mas sabe, Érica, que eu tenho 2 sobrinhos, né? Um é a Samira, ela tem 3 anos, e outro é o Arthur. E quando a Samira nasceu, eu estava lá na Itália, e eu fiz um livrinho infantil para ela, que era contando a história da família e a imigração, né? A ida dessa minha família para o Brasil. E a ideia agora, que eu ainda não fiz, mas a ideia é para o Arthur fazer a história da família colombiana. Ah, que legal! Então, de certa forma, é contar numa linguagem mais infantil sobre esses movimentos, né, que acabam definindo quem a gente é. Então, sim, é uma intenção um pouco diferente, mas é dentro dessa temática. Que demais! Muito boa ideia. Ok, então você tem algumas últimas palavras, ou onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Bom, Érica, eu queria agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com você. Foi super gostosa essa nossa conversa. Se o pessoal quiser acompanhar mais do meu trabalho, eu estou no Instagram, basicamente, é no Sandra MTCA. Então, @SandraMTCA. Eu também tenho o arroba, né, também o Instagram das Amigas Geniais, então é As Amigas Geniais, para o podcast As Amigas Geniais, e o arroba A Hora da Virada, para o podcast da Hora da Virada. E basicamente é isso. Então, se quiserem acompanhar esses 2 podcasts, toda semana tem episódio novo. E também vamos ter um episódio super especial com a host deste podcast, que a Érica gentilmente fez uma conversa comigo, foi muito gostoso, e contou um pouco mais da história de mudanças, horas da virada. Sim, então tem o outro lado desse podcast também, que é quando eu conto como é que eu vim parar em Ottawa, o que eu tô fazendo aqui, as coisas, mudanças da vida, como é que eu fui parar no Onden também. Isso, com certeza. São episódios irmãos. Sim, sim. Então, todo mundo, se você ouviu até aqui, vai lá no podcast Hora da Virada e ouve também a continuação dele, ao outro lado dele. Valeu, Érica. Muito obrigada. Muito obrigada. Adorei conversar com você nos 2 podcasts. Foi muito bom. Passou voando. Sim. Nossa, a gente já tá 2 horas conversando. A gente gosta de falar, né? Sim. Assim que é bom. Um podcast que o entrevistado fala só sim ou não tem graça, né? Com certeza, né? Então, sim. Sandra, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. E espero que a gente continue se conversando e a gente marque mais podcasts para o futuro. Sem dúvida. Muito obrigada, Érica. Amei. Tchau. Tchau. O Nome Disso é Mundo é gravado em território tradicional não cedido dos povos Algonquin e Anishinaabeg, que hoje é conhecido como a cidade de Ottawa, capital do Canadá. Podcast editado por 20 a 20.